Salve, meu povo de atualidades aí, alunos queridos. Muito bem, hoje nós vamos aqui numa temática muito importante que está no contexto, né, do cenário social brasileiro aqui, falando sobre esta ação aqui, ó, tá vendo? O ministro Edson Fachin, ministro do Supremo Tribunal Federal, ele anulou os processos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, essa temática que vai ser abrangida nesta aula aqui, onde nós vamos pontuar aquilo que é chamado de as considerações do campo das humanidades, filosofia, sociologia, geopolítica e assim por diante. Tranquilo? Quem é o ministro Edson Fachin? Muito bem aqui, ó. Nascido lá no Rio Grande do Sul, em Rondônia, né, em 1958, ele é um jurista, é um magistrado, foi advogado e professor titular da área do direito civil lá na Faculdade de Direito da UFPR, poderosa, né? Em 2015, ele foi nomeado como ministro do Supremo Tribunal Federal. Vocês devem ter uma lembrança sobre isso aí. Além disso, não podemos esquecer que ele está ligado aqui aos movimentos da área da esquerda. Ele sempre esteve ligado ao movimento do MST, simpático ao MST, participando de algumas plenárias. Ele sempre esteve do lado da gaúcha Dilma Rousseff, que o nomeou. E assim, por quê? Essa esfera do poder brasileiro, nós temos três esferas importantes, certo? O legislativo, o executivo e o judiciário. O judiciário ainda temos nomeações de juízes. Então, assim, Edson Fachin foi nomeado por quem? Pela Dilma Rousseff, por todo esse aparelhamento que eu falei para vocês. Nada contra. Na minha opinião, vocês sabem disso. Teríamos que ter o quê? Eleições para o Supremo Tribunal. Eu creio que isso vai acontecer daqui a um tempo, certo? Nossa democracia é muito jovem ainda. Muito bem. Tudo isso para você ter um preâmbulo, para que você tenha um contexto, né? E tire uma nota excelente, de preferência nota 1000 na redação, se for o Enem no caso aqui. Essa nossa aula vai abranger o quê? A ética, a moral, a cidadania, os direitos humanos, né? Todo o processo histórico, as atualidades e principalmente o seu raciocínio lógico, que é formado primeiramente por indução, aquilo que te leva a alguma coisa, e depois o processo de raciocínio lógico que vem a dedução, e finalmente você se absorve, a abdução que você dá sobre ele. Tranquilo? Então, nossas aulas aqui estão dotadas dessa expressão muito nova agora, chamada mentoria, né? Então, nós temos que ajudar vocês aí. Beleza? Vamos construir agora o cenário dos acontecimentos, que é esse aqui, ó. Nós temos o chamado, o Sérgio Moro, que era o juiz, vamos ampliar essa imagem aqui, né? O juiz da 13ª Vara Civil de Curitiba, certo? Que liderava a maior operação que você já conheceu na história da América Latina, a Operação Lava Jato, com os procuradores que estavam sob a batuta dos acontecimentos desses oradores. Quem são esses procuradores federais aí? Lembra? Deltan Dallagnol, aquele do PowerPoint, lembra disso? Carlos Fernando Lima, Robertson Henrique Possebon. Essas pessoas, entre outros, né, estavam comandando essa importante operação aqui. Tranquilo? Beleza? Então, ela estava sediada à base de acontecimentos em Curitiba, chamada assim pelos críticos de República de Curitiba, porque o Moro agia como se fosse o comandante dessa situação. Beleza? Tranquilo? Então, vou falar sobre esse cenário dos acontecimentos. E para isso eu coloquei essa frase que, se fosse uma questão mais politizada, você colocaria na sua redação: o homem é um animal político. E quem falou isso? Aristóteles, né? Um dos grandes lá, um dos 7 grandes sábios, lembra disso? Os 7 sábios da base fundamental da nossa filosofia de raciocínio lógico. Beleza? Então vamos falar aqui agora como que se deu essa cronologia dos acontecimentos. Como é que você tem que entender esse conjunto de acontecimentos distribuído em mais de 14 processos que o Edson Fachin foi lá e suspendeu. Aí vira aquelas letras garrafais nas manchetes, ou da minha esquerda ou da minha direita, e todo mundo fica procurando entender esses acontecimentos. Vamos estabelecer aqui uma linha de raciocínio bem simples, tranquila aqui, ó.
Lá em 2017, o Lula foi condenado pelo caso do triplex, lembra disso? Sérgio Moro foi lá e falou, ó, tem propina aqui, as empreiteiras é que deram dinheiro para você comprar isso aqui. Uma investigação que não foi concluída com provas reais, tudo bem? Condenado o Lula a 9 anos e meio, certo? Assim, ó, igual o dedinho do bode aqui, ó, 9 anos e meio, e virou alvo de piada, né? O pessoal fala assim, pô, esse juiz é habilidoso, ele colocou 9 anos e meio porque o Lula não tem a metade do dedo esquerdo, tranquilo? E assim o Lula vai ser enviado para a prisão, tranquilo? Passou mais um pouquinho, 2018, mandato de prisão para o Lula, né? E ele não vai aceitar esse mandato, diz que ele vai se tornar uma resistência da liberdade pura da democracia, vai lá para o sindicato de São Bernardo do Campo, né? O sindicato dos metalúrgicos, base onde um dia ele formou, criou, foi o grande mentor disso aí, e fica na resistência, até que ele se entrega, ele percebe que ele precisa fazer isso, senão ele vai de encontro àquilo que ele está pregando, certo? Ele se entrega, tem todo aquele aparato, né, de cobertura do jornalista do Brasil e do mundo inteiro. E o Lula vai para onde? Para uma prisão na Polícia Federal de Curitiba. Vai ficar preso ali 588 dias. Tranquilo? Tudo bem. Passou mais um pouquinho. Lá no mês de agosto de 2018, Lula estava muito bem como possível candidato naquele período. O cenário o quê? Era a candidatura para presidente do Brasil. E o Lula ele pede autorização ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral, para quê? Para ele ter a sua candidatura endossada. E aí você percebe o seguinte, que isso não vai acontecer, porque ele foi condenado lá em primeira instância, segunda instância, ele está preso e cabe ao Tribunal Superior Eleitoral dizer assim, mais de 35 anos de idade, conduta ilibada e principalmente ficha limpa. E aí você viu que o Lula não conseguiu isso aí, tá? Ele foi eliminado do processo, beleza? Isso vai ser alegado depois pela esquerda, né? Ele foi eliminado do processo e o Bolsonaro vai navegar em águas mais brandas, até a facada, certo? Muito bem. Passado um tempo aí, 2019, no começo de 2019, o que nós vamos ter nesse período? Um novo caso, uma nova condenação, certo? O caso do sítio de Atibaia. Lula vai ser condenado por isso aí, acusado de receber propina, né? De receber agrados de antigas empreiteiras que faziam alguns tipos de movimentações subterfúgias, né? Ilegais no campo do comércio com a Petrobras, certo? Tranquilo? Operação Lava Jato aí. Muito bem, condenado a 12 anos, 11 meses aí na prisão. Bem, os seus chamados advogados de defesa, evidentemente, eles pediram uma redução. Foi uma batalha jurídica e ele consegue isso no mês de abril de 2019, essa redução da pena lá na instância chamada STJ, Superior Tribunal de Justiça, beleza? Tranquilo? Então ele consegue a redução da pena, mas não consegue a liberdade. Ele ainda está recluso, fechado, beleza? 8 anos e 10 meses e 20 dias na prisão ainda aí. O processo continua, os advogados vão fazendo aquela batalha jurídica, até que no mês de novembro de 2019 acontece o que? A soltura, a liberdade do Lula. Lula livre, aquele movimento intenso ali naquela festa. Muito bem. Passado um tempinho, dia 23 de outubro de 2020, 2019 aí, né? O Lula vira réu novamente no caso do Instituto Lula. Vocês lembram que o Lula fazia algumas viagens aí a convite de grandes empreiteiras, grandes empresas, faculdades, para ele fazer o quê? Palestras, ganhando valores muito altos. Além do terreno que ele ganhou dessa construção, também vai ser acusado que esse Instituto Lula aí também está envolvido em várias questões de propina. Tranquilo? Muito bem. O processo do Instituto foi suspenso lá no mês de fevereiro de 2021. Então, todos esses processos aí, eles foram suspensos com a anulação de quem? Do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. Beleza? Tudo certo? Muito bem, esse é o processo, essa alegoria de acontecimentos que eu falei para vocês aqui, e vocês não precisam decorar, vocês têm que entender mais ou menos o nome dos processos, quem estava envolvido.
Lula e o Sérgio Moro, certo? Muito bem, eu coloquei para vocês uma frase aqui também que encaixa nesse período, para você talvez usar um dia na sua redação, que é do Mário Sérgio Cortella, nosso filósofo contemporâneo aí, junto com o professor Clóvis, né, Pondé e outros aí, certo? Ética é a concepção dos princípios que eu escolho, moral é a sua prática, tranquilo? Então vamos ver aqui essa questão das condenações que envolve aí o nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Muito bem, por que o Edson Fachin anulou esses 14 processos que envolvem o triplex, as doações para o Instituto Lula, o sítio Atibaia e assim por diante? Primeiro, beleza? Nós temos que entender o seguinte, isso foi uma jogada habilidosa. Cuidado com aquilo que você lê como manchete. Lula é inocente. Não. Edson Fachin não deu inocência ao Lula. Edson Fachin disse que o processo ele está suspenso porque ele, de certa maneira, foi feito erradamente. Beleza? Tranquilo? Mas uma frase aqui que essa eu decorei, presta atenção. Educar uma pessoa apenas no intelecto, mas não na moral, é criar uma ameaça à nossa própria sociedade. Outro grande pensador, presidente americano, Theodore Roosevelt. Tranquilo? Então vamos entender essa questão de anulação dos processos aí. Eu peguei uma imagem aqui, ó, dá uma olhada nessa imagem aqui. Deixa eu clicar aqui para aparecer a imagem. Aí, me ajuda aí. O Supremo Tribunal Federal, ele julgou a partir do dia 9 de março, 10 de março, a suspeição do Moro. Então nós temos que entender o que é esse negócio de suspeição aí. Tudo bem. Dá uma olhada aqui, ó. Os advogados do presidente Lula, eles estavam pedindo anulamento total do quê? De todos esses processos aí, que o Lula foi julgado por um juiz que tinha parcialidade, então tinha que ser suspenso tudo, ele tinha que ser inocentado. Isso no juridiquês é chamado de suspeição, ou seja, alguém está julgando, mas tem uma parcialidade. Quem tem parcialidade, segundo os advogados? O Sérgio Moro, beleza? Tranquilo? E aí o Fachin observou isso e sabia que no dia 9 ia começar o quê? O processo de julgamento comandado por essa galera aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui. Pelo pessoal da segunda turma, que é presidido pelo seu presidente, aí o Gilmar Mendes, certo? O que o Fachin fez? No dia anterior, ele foi lá e no dia 8 e suspendeu tudo. O que alegou? Que as ações da 13ª Vara Civil, lá de Curitiba, elas não têm relação direta com o desvio da Petrobras. Tanto o Moro quanto a outra juíza, a Gabriela Harder, não eram juízes naturais desses casos aí, beleza? Então, já que eles não são juízes naturais, que não pertencem a essa vara civil, tem que ser feito o quê? Tem que ser anulado esse processo. O processo, não que Lula é livre, certo? Não que Lula é inocente, beleza? Muito bem, então ele vai suspender por essa questão, que a vara civil do Paraná não é a correta e, portanto, ele tem que fazer o quê? Todo o processo que estava ali tem que ir para onde? Para o Distrito Federal, onde estão aí os juízes capacitados para isso, onde vai haver um sorteio daqueles juízes e vai ser feito todo um processo, onde você vai recuperar alguma parte do processo, ou todo ele, ou começar do zero, beleza? Então lembra, o que Edson Fachin fez foi isso aí, ele anulou esse processo aí, tranquilo? Muito bem, eu coloquei para vocês aqui que tudo isso é um grande xadrez político, importante. O que o Fachin ele alega nessa sua decisão? Que houve perda do objeto de processo, o processo estava errado. E aí ele faz o quê? Ele derrubou a defesa do Lula, porque o Lula poderia sair isento dos processos e consegue o quê? Aí, de certa maneira, salvar o Sérgio Moro e a Operação Lava Jato. Tranquilo? Então ele derrubou também aqui as ações da reunião da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, beleza? Então cuidado aqui, gente, ó, nessa questão de política, nós temos também o pensamento de quem? Do filósofo grego Platão. O juiz não é nomeado para fazer favores à justiça, mas para julgar segundo as leis. Encaixa certinho aí, não é?
Muito bem, meus queridos. Cabe reflexão aqui para vocês. Eu já vou dando um abraço aqui para vocês. E pensa aqui, ó, essa frase de Maquiavel. Como é perigoso libertar um povo que prefere a escravidão. Pode ser uma escravidão o quê? Mental. Lembra? O pessoal vive falando, os gados, os bolsominions. Cuidado, vamos ter uma abertura intelectual. Vamos entender as questões de uma maneira mais clara, para não ficarmos nessa de apaixonados, ou por A ou por B, beleza? Então, os processos agora estão suspensos, e sim, Lula é elegível, para quem está pensando aí. Ele é inocente? Não, ele é ilegível. E aí, como que fica o cenário? Como é que fica o cenário da política agora, beleza? Vai começar tudo do zero? Sim, vai demorar muito tempo, talvez 1 ano, 2 anos. Até lá já é 2022 e possivelmente algumas coisas no campo da política também vai mudar. Cabe recurso? Alguém está perguntando aí. Cabe recurso? Sim, a Procuradoria-Geral da República, onde o chamado Augusto Aras é o cara que comanda ali, ele vai encaminhar isso aí com certeza. Vai falar, Fachin, eu quero que você refaça isso. Fachin, eu vou fazer. Ou não, eu quero que seja julgado no plenário dos 11 ministros. Isso pode acontecer. Tranquilo? Então lembra, gente, vamos puxar essa imagem aqui, ó. Tranquilo? Reflexões para a sua redação aqui. Lembra? História, atenção em sociologia, em filosofia, atenção a essas aulas aí. Tranquilo? Tem uma frase bacana do Milor Fernandes que é assim, ó, presta atenção. Cidadão num país em que não há nem sombra de cidadania, significa apenas cidade grande. De novo, cidadão num país em que não há nem sombra de cidadania, significa apenas que é uma cidade grande. Tranquilo? Falei bastante, próxima aula a gente avança aí.